Quando Salomão escreve este texto, ele não está querendo dizer que o tempo é um cavalo indomável. Ele não está querendo dizer que o tempo pode pegar Deus de surpresa. Quando Salomão escreve este texto, ele não está querendo dizer que o tempo pode pegar Jesus ou Deus de saia justa. Quando o rei Salomão escreve este texto, ele está querendo dizer que o tempo, mesmo sendo perfeito e determinado, ele está abaixo do controle de Deus. Mesmo o tempo sendo perfeito, único, Deus tem o controle do tempo. O tempo não pode pegar Deus de surpresa. Deus, ele está em todos os lugares. Deus, ele vê tudo. E Deus também, ele sabe de tudo. Deus, ele sabe do nosso passado. Ele está conosco em nosso presente. E também já sabe o que haverá no futuro. E é por isso que o tempo é perfeito. Porque o tempo está no controle de Deus. Glória a Deus. Como temos gastado o nosso tempo? O nosso tempo é nosso bem mais valioso. Como temos gastado o nosso tempo para Deus? O engraçado é que quando nos distraímos, quando deixamos de pensar nas coisas de Deus, também nos distanciamos de Deus. Com que temos gastado o nosso tempo? O grande problema da vida sempre foi o tempo. Se olharmos toda a história, o grande problema por trás de tudo sempre foi o tempo. No tempo de Jesus, o mais rápido que uma pessoa podia andar era a velocidade de um cavalo. A velocidade maior que Jesus tinha naqueles dias era o tanto que o cavalo podia correr. O tempo, ele foi se modernizando. Houve um processo no mundo chamado de globalização. O que é a globalização? É o encurtamento das distâncias. Nos tempos passados, não tão distante, não havia celular, não havia computador. Como que eu posso me comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo? Eu enviava uma carta, e essa carta podia durar meses ou até nunca chegar a esta pessoa. Hoje, com apenas um toque em meu celular, eu consigo comunicar com todo mundo que está no mundo. Antigamente, a maior velocidade do homem era a cavalo. Até que se criou então um motor que era mais rápido do que o cavalo. Criaram-se então os trens, os metrôs. Para termos uma ideia, a primeira aeronave comercial, ou seja, a que leva pessoas de cidade a cidade ou de país a país, tinha uma velocidade máxima de 110 quilômetros. Hoje, temos aeronaves comerciais que voam a mais de 1.060 quilômetros. O grande caça que temos na nossa Força Aérea Brasileira pode chegar a 2.400 quilômetros por hora. Se olharmos para a trajetória de todo mundo, vemos que o tempo, ele é muito importante. A todo momento estamos tentando melhorar o nosso tempo, diminuir as distâncias. Mas parece que hoje temos menos tempo do que os nossos antepassados. Vivemos numa era de aeronaves tecnológicas, mas parece que temos o tempo do cavalo. Parece que o nosso tempo diminuiu. O tempo está desabando sobre nós. Analisemos o que os salmistas dizem sobre isso. Salmos 39 diz: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim,
E a medida dos meus dias qual é? Para que eu sinta quanto eu sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como um palmo. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Em vão se inquietam. O Salmos 90 diz: os nossos dias são como um breve pensamento. Em outras versões diz como um conto ligeiro. Essas histórias que vemos nas redes sociais com 15, 20 segundos, ou até mesmo com 10 segundos, é isso que o salmista está comparando à nossa vida. A nossa vida é um nada, é um conto ligeiro. O Salmo 102 diz: os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva que me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. O tempo pode apagar o meu nome, o tempo pode apagar o nome de cada um que está aqui nesta noite. O tempo apagou o nome dos grandes reis que já existiram, mas não foi capaz de apagar o nome de Jesus. Gerações se passam, reinos caem, governos perdem batalhas, mas o nome de Jesus continua em pé em toda a história. Este texto traz duras verdades para a nossa vida. Esse texto mostra a realidade que é difícil de digerir. Olha o que Salmos diz: os meus dias são como a sombra que se declina. Declina é cair. Você vai caindo aos poucos, você está se declinando. Desde o dia em que a gente nasceu, a gente está declinando. Desde o dia que você nasceu, você está morrendo. Desde o dia que você nasceu, você está enfraquecendo. Nosso corpo é limitado. Existe uma frase que chama a crise dos 100. Daqui exatamente 100 anos, todo mundo que está vivo hoje não estará mais. Nesta igreja, daqui 70 a 80 anos tem criança, mas daqui 80, 90 anos ninguém mais estará aqui. Nosso corpo, ele é limitado. A morte, ela é uma realidade, e uma realidade muito difícil para nós. Precisamos entender o quão limitados somos. Precisamos entender o quão pequeno a gente é para entender a grandeza de Deus, porque Deus é eterno. Glória a Deus. Olha o que Salmos 90 diz: os anos de nossa vida chegam a 70. Se a pessoa for muito vigorosa, com a saúde boa, ossos fortes, pode chegar aos 80, e dos 80 aos 90, e assim por diante. Mas a média da vida, segundo o salmista, são 70 anos. São anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa, e nós voamos com o tempo. Quem conhece o poder da sua ira? Pois o teu furor é tão grande. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Salomão está dizendo: Senhor, dá-me sabedoria, para que eu possa contar os meus dias. Será que a gente está contando os nossos dias? Quantos minutos a gente tem em um dia? Quantas horas a gente tem em uma semana? Precisamos pedir a Deus ajuda para contar os nossos dias.
e viver melhor. A média da vida humana é 70 anos. Tem pessoas que não chegam aos 70 por diversos motivos. Mas o que é 70 anos? É muito? Sejam sinceros nesta noite. Alguém aqui acha que 70 anos é muito? 70 anos é muito? Vamos dividir o tempo? Os primeiros 15 anos da vida é a infância, é a juventude, é a adolescência, é quando o nosso cérebro está se desenvolvendo. 20 anos a gente passa na cama, dormindo. Os últimos 5 anos da nossa vida, a gente vai ter dificuldade. Teremos dificuldade porque já estamos velhos. O nosso corpo já não anda como andava antes. Os últimos 5 anos é onde a gente tem mais doença, mais dificuldade. Então tire os 15 da infância, os 20 que a gente passa dormindo e os 5 últimos da velhice. Sobram-se 30 anos. De 70 anos agora viram 30. E é exatamente nesses 30 anos que você tem para viver. É exatamente nesses 30 anos que você tem para comer, se alimentar. Você tem para trabalhar e tem para estudar. É exatamente nesses 30 anos de 70 que você vive. É nesses 30 anos que você constrói a sua história. É nesses 30 anos que você pode amar uma pessoa. É muito dura essa realidade. E vamos reduzir mais este tempo? O tempo que gastamos nas filas de supermercado, nas filas de hospitais. O tempo que gastamos com todas as dificuldades. O tempo que gastamos nas redes sociais, no celular. É exatamente esses 30 anos que a gente tem para viver, se chegar aos 70. Sabendo disso, 70 anos é muito. 30 anos para viver tanto. Salomão, quando escreve este texto, ele estava no fim da vida dele. Meus amados irmãos, Salomão era muito rico, o mais rico de sua época, e até os dias de hoje considerado muito rico, talvez mais rico do que os ricos de hoje. Salomão, ele viveu tudo. Salomão, ele comeu do melhor, conheceu diversos lugares, conheceu diversas nações, as principais nações Salomão conheceu, e também conheceu todas as mulheres praticamente que podia conhecer. Salomão viveu tudo aquilo que o nosso coração deseja conhecer. Salomão, depois de conhecer todas essas coisas, depois de conhecer tanto amor, depois de conhecer tanto lugar, tanta comida, sabe a conclusão que ele chegou? Que tudo é vaidade. Salomão, ele buscou o sentido da vida na bebida, na comida, nos lugares, na presença de outras pessoas. Mas no fim ele chegou que nada disso importava realmente. O sentido da vida não está nisso. A verdade é que a gente vive ansiando pelo futuro. A gente vive o presente pensando no futuro. Você começa a sua segunda já pensando em sexta-feira, sexta-feira já pensando no sábado. Quando chega domingo, você pensa, meu Deus, amanhã eu tenho que trabalhar. Você já termina o final do ano já pensando no outro final de ano. Você começa as férias já pensando que as férias vão acabar. Olha como a realidade é dura. E de fato não estamos vivendo o presente. Quantas vezes na sua vida você passou horas pensando em exatamente alguma coisa que vai acontecer ainda? Quando uma criança faz alguma bagunça na escola, a mãe recebe a notícia da professora, do professor, e chega e fala para a criança, quando chegar em casa a gente conversa.
A criança, ela não vai mais ficar triste, brava, agoniada, não por sofrer alguma violência da mãe, mas de fato o caminho até a casa é mais doloroso. Porque às vezes a gente cria um problema dentro da nossa mente que não existe. A gente vive ansiando pelo futuro. Faça uma pergunta introspectiva, ou seja, uma pergunta para você mesmo. O que está tirando o teu sono? Quais são os problemas que faz você ficar horas pensando? Quais que são as suas dificuldades? Pense nisso nesta noite. O que está tirando o teu sono? É a conta? É o colega do trabalho que é muito chato, que está querendo o teu mal dentro da empresa? O que está tirando o teu sono? É quem está na presidência do país? Quem está tirando o teu sono? É que você não sabe como vai ser o boleto no final do mês? O que tira o teu sono? É o problema que você teve na semana, o carro que quebrou? Pense em todas essas dificuldades. Pense em todos os problemas. O carro que você quer trocar, a casa que você quer morar, o país que você quer visitar. Coloque isso na sua mente agora. O que você anseia? Um trabalho melhor, um cargo melhor, uma progressão melhor financeira? Pense nisso nessa noite. E de repente, em um piscar de olhos, você recebe uma notícia. Uma notícia nada boa. O exame de rotina que você fez destacou uma anormalidade. Você tem uma doença incurável e tem apenas mais um mês de vida. Sabendo dessa notícia, aonde vão parar todos os problemas que você pensou? Uma pessoa, quando recebe uma notícia dessa de morte, será que pensa no carro que quer trocar? Será que pensa na viagem que não fez? Você sabendo que pode morrer em menos de um mês, será que a tua preocupação vai ser a conta? Vai ser o dinheiro? O cargo que você está na empresa? Não. Creio eu que não. Você só vai pensar em como poderia ter vivido melhor. Eu tive uma amiga em 2020 que ela teve câncer. Um câncer no pulmão muito agressivo. Em menos de 3 meses ela estava morta. Quando eu conversei com ela, a única coisa que ela me disse: eu só queria viver mais. A única coisa que eu queria era viver. Às vezes não percebemos isso, mas o nosso presente, ele é tão valioso. O nosso agora é tão glorioso. Deus te deu um dia a mais, uma oportunidade de vida a mais. Então viva para Ele. Às vezes não percebemos que a morte é real, mas ela é. Então viva como se nunca viveu antes. Glória a Deus. Tudo na vida é passageiro. Essa é a realidade. Não somos um corpo que temos uma alma. Somos uma alma que temos um corpo. E um corpo temporário. Este corpo é feito da terra. A terra é feita de pó. E o pó vai voltar à terra. Mas a nossa alma seguirá. Qual que é o valor do tempo? A vida, ela é passageira, meus amados irmãos. O que é mais importante para você? Quais são as coisas mais importantes para nós? O que é essa vida comparada à eternidade? Uma grande realidade que temos é que o que fazemos aqui na terra vai resultar no céu. O que você vive na terra vai definir a tua eternidade. O que é a vida?
O que são 70 anos comparado à eternidade? O que são anos de vida na terra comparada ao infinito? Vou fazer uma conta bem inútil, porque o infinito é o infinito, ele não tem número definido, ele não tem fim. Todo mundo sabe que o real ele vale mais que o dólar, ou não? Estou certo ou errado? Errado. O dólar ele vale mais que o real. O dólar é a moeda dos Estados Unidos. O real é a moeda do Brasil. Para você ter um dólar, você precisa de 5 a 6 reais. É uma moeda parecida? Não. Você precisa de 6 reais para ter um dólar. Vamos comparar o que é essa vida comparada à eternidade? Pegue 1 centavo. 1 centavo equivale à nossa vida aqui na terra, comparado a 30 trilhões de dólares. 30 trilhões de dólares é um número baixo, porque a eternidade não tem um valor definido. Mas vamos dizer que a eternidade ela vale 30 trilhões de dólares. Exatamente 1 centavo que você tem vai definir todos os 30 trilhões da tua eternidade. O que você faz em um breve pensamento vai definir o teu futuro no céu. Ou 1 centavo que você usa na terra vai definir toda a sua história na eternidade, se será para o céu ou para o inferno. Glória a Deus. Vamos entender o valor do tempo. Qual é o valor de um ano? Pergunte a um aluno que repetiu de ano. Quer saber o valor de um mês? Pergunte a uma mãe que teve o filho prematuro. Quer saber o valor de um dia? Pergunte a um trabalhador que ficou embaixo do sol, da chuva, trabalhando arduosamente. Quero saber o valor de uma hora? Pergunte a um cirurgião que estava atendendo em uma cirurgia um paciente em estado grave. Quer saber o valor de um segundo? Pergunte a um pai que em um acidente violento de carro perdeu a sua família. O que um segundo faria de diferença? Quer saber o valor de 1 milésimo de segundo? Pergunte a um atleta que ficou em segundo lugar em uma corrida. O nosso tempo, ele é precioso, é nosso bem mais valioso. Deus ele quer que utilizemos o nosso tempo da melhor forma. Deus ele quer otimizar o nosso tempo. Olha o que Efésios diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como os desentendedores, como os nécios, mas como sábios, remindo o tempo, cuidando do tempo, melhorando o tempo, porque os dias são maus. Colossenses diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o teu coração. Dê o seu melhor. Faça ao Senhor e não aos homens. Faça não para ser visto, mas para que Deus veja. Nosso tempo tem que ser dedicado a Deus. Mateus diz: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todos os problemas que você pensou, todas as dificuldades que você pensou, o cargo que você queria, o carro do ano que você queria, tudo isso vai ser acrescentado na tua vida, se você buscar primeiramente o reino de Deus. Aleluia! Não pense nas tuas ansiedades, pense em Deus, que Ele cuida do resto. Aleluia! Faça a vontade de Deus, que Ele cuida da tua casa.
Viva inteiramente para Deus. Dê o seu tempo a Ele, dê o dízimo do teu tempo a Ele, que Ele vai cuidar da tua história, do teu trabalho, da tua casa, do teu alimento diário. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, é Deus que provê. Porque está afligido a minha alma? Porque está abatida pensando nas coisas terrenas, sendo que o que Deus tem preparado para ti é muito maior. Aleluia. Aleluia. Hebreus diz: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois da morte um só julgamento. Está destinado ao homem morrer uma vez, e depois da morte vem o julgamento. Jó capítulo 14 diz que os dias do homem estão determinados, ou seja, estão cravados já tem um final. O número dos meses dele já está no controle, e Deus já estabeleceu limites que ele não pode ultrapassar. Todos nós já temos um tempo determinado. Se você está vivo, se você tem saúde, é porque Deus ainda tem um projeto na tua vida. Se você ainda está vivo, se você ainda pode falar, comer, rir, pular, é porque Deus ainda tem um projeto para a tua vida. O mesmo Deus que estava com Moisés, o mesmo Deus que esteve com Davi, o mesmo Deus que esteve com Salomão, o mesmo Deus que esteve com Elias, o mesmo Deus que esteve com Jeremias, o mesmo Deus que esteve com João Batista, está aqui nesta noite contigo. O que muda somos nós e não Deus. Então acredite nos planos dele para a tua vida, porque as promessas de Deus não falham, não tarda e vem sempre na hora certa. Aleluia. Os nossos dias não podem ultrapassar um segundo sequer. Os cientistas, com toda a tecnologia, eles podem criar muitas coisas, mas não podem criar um minuto a mais. Os cientistas não podem criar uma hora a mais. Os economistas, que regem todo o dinheiro do mundo, eles não podem economizar minutos hoje para ter mais amanhã. Deus nos dá o mesmo número de horas, minutos e segundos todos os dias. O relógio, quando marca cada segundo, é como ele estivesse dizendo: hoje, hoje, hoje. O amanhã já foi. O começo dessa pregação já foi. O futuro ainda há de vir. Mas o presente é agora. É o que você faz agora. Esta é a sua vida. Depois da morte vem o julgamento. Depois da morte, a gente enfrenta o que a gente fez em vida. Depois da morte, a gente vai ter que dar conta das nossas obras. Teremos que dar conta dos nossos pecados. Somos pecadores. Ainda assim, depois de batizado, ainda assim, depois de se converter, somos pecadores. Todos nós temos uma doença dentro de nós, uma doença espiritual que se chama pecado. Quando você morrer, e vai morrer, terá que dar conta de tudo aquilo que você fez de errado. Todos os pensamentos errados que você teve, as intenções erradas do teu coração, do nosso coração. Todos os nossos pecados estão neste julgamento. Em Coríntios ouvimos falar sobre o fim dos tempos. Em Apocalipse diz que já não haverá mais tempo.
1 Coríntios diz: acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver a eternidade para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, ou seja, até os que estão vivos hoje, caso Jesus Cristo volte, perderá este corpo. Este corpo vai morrer para receber um novo corpo. Marcos capítulo 13 diz: os céus e a terra passarão, não haverá mais céus e não haverá mais terra, mas as minhas palavras, as palavras de Deus, permanecerão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. A hora que nosso fim vai chegar, a nossa morte, ninguém sabe. Pode ser na velhice, pode ser por um acidente, pode ser por um ataque cardíaco. Ninguém sabe a hora determinada. O dia e a hora que o Senhor vai voltar, também ninguém sabe. Nem os anjos ao céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo, e é o tempo do fim. Precisamos estar vigilantes. Não sabemos a hora nem o dia que Jesus Cristo vai nos levar para outro lugar. Romanos capítulo 13 diz: e isto digo, conhecendo o tempo de agora, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, esta, está agora mais perto do que nós, do que quando aceitamos a fé. Meus amados irmãos, já é hora de despertarmos do sono. Despertar é o que? É acordar. E o texto está querendo dizer o seguinte: precisamos acordar para a realidade, que tudo que o nosso coração deseja da terra é vaidade. Tudo que queremos a mais do que respirar e viver é vaidade. É como se estivéssemos correndo atrás do tempo. Você busca ouro, prata. Quando você morrer, será outra pessoa que vai ser dono, não você. Precisamos acordar para esta realidade. E às vezes essa realidade só vem com uma doença, infelizmente. Mas é a realidade que estamos morrendo. Então não temos tempo bastante. A gente precisa cuidar do nosso tempo. O que estamos fazendo com o nosso tempo? Precisamos utilizar o nosso tempo para viver a bondade de Deus, o amor de Deus. Precisamos utilizar o nosso tempo para falar de Deus às pessoas, para os nossos familiares. Porque o tempo ele é imediato, ele precisa de ação imediata. Não faça planos para amanhã, porque não é você que define o seu amanhã, é Deus. Precisamos cuidar do nosso presente, precisamos falar de Deus, precisamos nos entregar a Jesus, para que Ele cuide de todo o resto. Apocalipse fala do final dos tempos. Em Apocalipse você pode ver nos textos que o fim de Satanás também está contado. Em Apocalipse você vê que o diabo está freneticamente ativo, porque ele sabe que o fim dele também tem dias contados. Sim, se Deus existe, se o nosso Senhor existe, se os anjos existem, também existe Satanás. O inferno é real, os demônios são reais. E Satanás está tendo uma vida freneticamente ativa para tentar levar você para ele. Satanás ele está a todo momento, hoje, ontem e também amanhã,
freneticamente ativo para tentar converter o teu coração, o nosso coração. Todo dia, toda hora, toda noite, o inimigo está travando uma batalha contra a tua alma. Existem dois reinos, o reino do céu e o reino do inferno. Existem dois governos, o governo do mal e a vida governada por Deus. Existem dois caminhos, o que Satanás quer que você viva, que é destruição, e uma vida baseada em Jesus Cristo. A grande derrota do inimigo da nossa alma, do devorador das nossas almas, é saber que no agora nós temos a oportunidade de escolher em que reino queremos estar. Exatamente no agora a gente tem a escolha se quer ir para o céu ou ir para o inferno. É a única coisa que muda, é a nossa escolha. Aonde você quer passar os seus dias? Ao lado de Jesus, vivendo a glória dele, vivendo na presença dele, na alegria dele. Existe uma frase muito poderosa que diz que Satanás não precisa correr atrás de você, se ele pode te convencer a parar. A nossa escolha é continuar vivendo difícil, com problemas, sim, mas sem parar. Porque a gente tem uma promessa, e essa promessa ainda está de pé, que Jesus Cristo vem, e um dia Ele virá para cuidar de nós. No fim dos tempos, quando não haver mais dia, quando não houver mais dia e nem noite, quando não houver mais vida terrena, quando todos já estiverem longe desse corpo da terra, enfrentaremos um julgamento. E neste julgamento tem um livro. E abaixo deste livro existem todos os nomes que já viveram na terra. Todos os nossos nomes estão neste livro. Abaixo deste livro tem todos os nossos pecados. Tudo que a gente fez, todos os nossos erros, todas as nossas maldades. Mas graças a Deus, graças ao amor de Deus, Deus enviou o seu Filho unigênito, entregou na mão dos homens a estrela de tua criação, enfrentou uma cruz. Jesus viveu o ponto Nemo da dificuldade, ficou completamente solitário, sozinho, enfrentou a dor do luto, da morte, da dificuldade pelos nossos pecados. Jesus Cristo morreu por nós. Depois da morte de Jesus Cristo, foi-se criado então um novo livro. E não é mais o livro da morte, não é mais o livro onde tem os nossos pecados. Se amarmos Deus com todo o nosso coração, se amarmos o nosso próximo, não é nosso familiar, é todo mundo que está ao nosso redor. Se amarmos o nosso próximo, ou seja, a pessoa que você encontra no supermercado, a pessoa que você encontra dentro do ônibus, a pessoa que você encontra no teu trabalho, se amar os nossos próximos, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e entregar a sua vida completamente para Ele, Deus vai arrancar o teu nome do livro da morte, vai pegar os teus pecados e jogar no profundo do mar, vai pegar o teu nome e colocar no livro da vida.
O livro que antes era um julgamento, o livro que antes dizia: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O livro que ia julgar a tua história, agora se torna uma coroação. Se vivermos o que Deus quer para nós, o nosso nome estará escrito no livro da vida, e estaremos por fim salvos. Não porque somos merecedores, não porque somos pecadores, mas porque Cristo morreu por nós. Aleluia. Todos que estão vivos na terra neste exato momento têm a chance de ter o seu nome escrito no livro da vida. Você não morrerá para sempre, porque Cristo te chamou para viver eternamente. Deus nos escreverá no livro da vida. A pergunta que devemos fazer é: será que o nosso nome está escrito? Você tem certeza que se você morresse nesta noite, ou se Jesus Cristo chegasse nesta noite, você subiria com Ele? Se você morresse nesse exato momento, será que o seu nome está escrito neste livro? Meu amado irmão e irmã, se você tem dúvida sobre isso, não saia desta noite até ter certeza. Se você tem alguma dúvida se Cristo pode te salvar, não saia dessa igreja nesta noite. Não pare de orar, não pare de ler a palavra. Não abandone, porque hoje é o dia da tua salvação. Billy Graham diz que a brevidade do tempo é uma ação imediata. Nós não sabemos o dia do amanhã. A oportunidade que a gente tem de se entregar a Jesus Cristo é agora. Eu espero do profundo e do íntimo do meu coração que todos aqui nesta noite tenham a certeza que o nome está escrito no livro da vida. Que Cristo virá para buscar um povo que Ele já conhece. Aleluia. Glória a Deus. O tempo ele é pouco, mas que tempo bom é viver ao lado de Jesus. O tempo pode parecer curto, e é curto, sem dúvidas, mas como é bom viver ao lado de Jesus. As dificuldades do presente estão te tirando o sono, mas como é bom ter Jesus nos dias difíceis. Até o inferno iria a nós, se Deus estivesse lá, porque aonde Deus entra, Ele pode mudar o ambiente. Nós não queremos ir para o céu porque lá tem rua de ouro ou um lago como de cristal. Nós não queremos ir para o céu para viver as glórias, as alegrias, não chorar e não sentir mais dor. A igreja querida por Deus quer ir para o céu porque Jesus está lá. A gente não viu o rosto dele, a gente não ouviu a voz dele, a gente apenas pôde ler e estudar a Bíblia. Mas um dia veremos a face do nosso Rei e viveremos ao lado dele para sempre ao lado de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Não perca a oportunidade de falar de Jesus. A realidade ela é dura, mas Jesus Cristo está conosco. Quando não souber o que falar, peça a Deus que Ele fala através da sua boca. Quando não souber o que pregar, pregue, porque Deus regerá as tuas mãos. Quando você sentir medo, continue, porque Deus vai encorajar o teu coração. Mas não perca uma oportunidade de falar e glorificar o nome de Jesus. Quem capacita não é o homem, é o Senhor. Quem dá o fôlego da vida é Deus, não é o homem. Quem tem a capacidade de fazer os corações se encherem da presença de Deus é o Espírito Santo. Então deixa Ele entrar na tua vida. Aleluia. Glória a Deus.